Bom dia, povo brasileiro, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Mais um dia aí nós nos encontramos aí em nome do Senhor Jesus para passar essa palavra para todos nós aí, irmãos. Na graça na misericórdia do Senhor e que Deus esteja com todos que estão indo trabalhar, esteja com todos que estão indo para as escolas, esteja com todos que estão ficando em casa. Enfim, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém, irmãos? Irmãos, eu acho que deve conhecer a vida de Judas Iscariotes, que esteve ao lado de Jesus, foi um dos discípulos de Jesus, mas entregou Jesus com beijo. Então veja aqui uma coisa que se fala aqui de Judas aqui. Judas esteve com a porta, mas não entrou por ela. Conheceu o caminho, mas escolheu atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha. Viu a luz e andou em trevas. Seguiu a verdade vivendo na mentira. Andou com a vida e escolheu a morte. Judas conviveu, mas não converteu. Então, irmãos, o que tem de Judas, né, dentro das igrejas, irmãos, o que tem de Judas espalhado nas igrejas, pessoas que estão fazendo a obra de Deus aí, dizendo-se homens e mulheres de Deus, pessoas que estão, que aos olhos humanos não tem quem diga que não é um homem de Deus, que não é uma mulher de Deus, mas é um Judas Iscariote dentro da igreja, que só se preocupa com o dinheiro, que era o que acontecia com Judas, está dentro da casa de Deus, andando com Deus e não faz a vontade de Deus. Pode acontecer um negócio desse? Pode, irmãos, pois Judas perdeu a vida por causa disso. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 15, livro de Mateus em Novo Testamento aí, irmãos, no capítulo 7, versículo 15 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figas dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha aí, irmãos. O que tem de gente dizendo aí Senhor, 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 e não tem nada de Deus. É uma encenação que o povo diz, esse é de Deus, esse é homem de Deus, e não tem nada de Deus. Irmão, a árvore era conhecida pelos seus frutos, irmão. Acautelai desses profetas que andam dizendo ser homem de Deus, dizendo que eles vestidos como ovelhas, mas inteiramente são lobos devoradores, irmãos. Eles nada querem, a não ser, não tem, pelos seus frutos eles são conhecidos. A árvore que dá A árvore boa, ela dá bons frutos, irmãos. Olha, a árvore má, ela dá maus frutos. Veja só, o homem que anda com a boca em perdição, dizendo ser homem de Deus, e anda com a boca em perdição, e anda amaldiçoando o outro. O homem que anda caluniando e anda mentindo, o homem que anda sendo maldizente, com fofoca dentro da igreja, não é homem de Deus, irmãos. Ele está dentro da casa de Deus, mas não é o homem de Deus. E aquele que o segue vai cair na mesma situação. Então, acautelai desses homens, afaste-te deles. Lá no livro de Coríntios, com esses nem o comas, nem se sente na mesa para comer com eles. Então, esse tipo de pessoas, eles não
não terão a salvação e nem os que seguem terão com eles, porque eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão buscando a sua vontade própria, que é os interesses dele, buscar dinheiro, arrecadar dinheiro do povo, com falsas promessas, com falsos discursos, que não condiz com a palavra de Deus, com promessas que não diz com a palavra de Deus, com batimento de mão no peito, diz, meu irmão, tudo pode, tudo isso pode, tu pode. E na verdade Deus não está naquela situação. Porque o homem de Deus ele é conhecido pelos seus frutos. O homem de Deus é conhecido pelas suas palavras. O homem que anda com a mentira na boca, ele não é homem de Deus. O homem que anda envergonhando o outro, o homem que anda difamando, o homem que anda caluniando, ele não é o homem de Deus. Ele não anda com disse-me-disse, ele anda com a palavra de Deus para o povo. Ele não anda convidando o povo para fazer o que não é correto. Ao contrário, ele anda levando a palavra de Deus para que o povo faça a coisa certa. Esse é o homem de Deus. Agora, aquele que anda buscando fazer as coisas erradas, acautelai, irmãos. Aparta-te deles, porque senão tu irá cair junto com eles. No versículo diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso vai acontecer com esses homens. Será cortado e lançado no fogo. E jogado com Satanás. Por quê? Porque não dão bons frutos. E os frutos que dão são maus. Se torna para fazer coisas más, que são as pessoas que o seguem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Veja, irmãos, eu continuo dizendo para vocês, Satanás, ele profetiza, Satanás, ele fala em línguas, Satanás, ele expulsa Satanás, ele faz encenação que se expulsa Satanás, ele é imitador. Então, aqueles que o seguem, eles imitam as pessoas. Ele vê a maneira correta que os homens de Deus fazem e eles os imitam. Para que as pessoas caiam, as pessoas caem direitinho, porque um cenário deles é bem feito e as pessoas não estão buscando a Deus da maneira correta, acabam caindo na conversa deles. Agindo eles como homens de Deus e sendo usados por Satanás. Dentro da casa de Deus. O joio no meio do trigo. Então tem que tomar cuidado com esses homens. E olha o que acontecerá com eles aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí. No fim dos tempos eles chegarão para Deus quando chegar o dia do juízo. E eles dirão, Senhor, mas então naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor. E em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Deus vos dirá, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, Satanás. Essa que é a palavra de Deus. Lá em Mateus 7, 22, 23, Deus está dizendo, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Esses são os homens que se dizem de Deus que está levando o povo para a perdição, que estão dizendo todos os dias aí para o povo que Deus aceita eles da maneira que são e vão ficar dessa forma. E não é isso, porque Deus ele te ama como tu estás, mas ele não te deixa assim. Ele te muda, ele te molda. Esse é o Deus que cura, esse é o Deus que salva. E não essas pessoas que vivem dizendo que são homens de Deus e fazendo a vontade do coração deles, buscando o povo para fazer as coisas erradas. Então, irmãos, tomai cuidado dessas pessoas. Então, o que Deus é que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam as iniquidades. Olha o que diz no versículo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe como é que esse homem é um homem alicerçado? Que ele está firme em sua palavra, ele é correto em sua palavra, é um homem alicerçado. Ele não tem com que se envergonhar.
Mas o homem usado por Satanás, não, tudo dele é para envergonhar, tudo dele é para difamar, tudo dele é para derrotar os outros. Tudo dele é para fazer o mal. Não há nada que se faça o bem. A não ser que seja pelo seu próprio interesse. Aí ele busca. Mas do interesse dos outros, ele não busca. E a vida com Deus é buscar o interesse do próximo, que é buscar o interesse de Deus. O amor, a palavra de Deus, irmãos, o evangelho de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, se tu não está conseguindo amar o teu próximo, se tu não consegue amar o teu próximo, tu não tem o amor de Deus. Essa que é a realidade. E tu não serve a Deus, tu serve a Satanás. Então, coloca isso na tua cabeça, se tu é um homem de Deus, que tu está agindo pro lado errado, irmão, ainda dá tempo. Sai dessa situação. Dobra teu joelho. Quem sabe ele se arrependerá, se lembrará de ti. Dobra teu joelho e coloca tua cabeça no pó, tua cara no pó. Quem sabe ele se lembrará de ti. Essa é a verdade. Agora, se tu acha que tu está indo certo, continue, irmão. E esperemos o fim. Porque o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele morreu por nós. Então não adianta as pessoas aí ficar colocando filosofias, palavras vindo de suas bocas. Nada disso muda a vida do homem. O que muda a vida do ser humano é a palavra de Deus, que muda a vida da pessoa. É Deus, é Cristo Jesus que morreu por nós. Ele morreu por nós pelos nossos pecados. Então, o que falta no ser humano é caráter. E onde está esse caráter? Dentro da palavra de Deus. Busquemos a palavra de Deus. Ele nos molda, Ele nos muda. Ele nos traz para o melhor. Então, cautelai-vos desses falsos profetas, que eles não estão fazendo a coisa boa e não estão te levando para o bom caminho. E tome cuidado com a multidão, porque Cristo não é homem de multidão. Ele pregou para muitos e poucos foram os que entenderam. Ele curou, tem uma passagem que ele curou 10 cegos, ele recuperou a vista de 10 cegos e um voltou para agradecer. Então tome cuidado. Não é a multidão que vai ser escolhida. É aquele que busca em espírito e em verdade. É aquele que reconhece. É aquele que agradece. É aquele que o quer como pai e ele o receberá como filho. Então saiba disso. Se você, independente de qual seja a tua situação, onde quer que tu esteja, se tu está servindo uma igreja que não está fazendo a vontade de Deus, tu está vendo que, irmão, pare para pensar, analisa a situação, pois não vai cair junto com ele, porque aquele que o segue cairá da mesma forma. Então não siga esse tipo de pessoas. Busque a Deus, pede entendimento e sabedoria para Deus, para que Ele te mostre o caminho certo e Ele vai abrir a porta para ti. Ele vai te colocar no local certo. No tempo certo, Deus vai te tirar desse local. Porque Deus, Ele ama os seus filhos. Ele vai te colocar no lugar certo. Pode até a poeira se levantar, mas o tempo certo chegará para todos nós, irmãos. Então, a parte desses homens. Esses homens, a única coisa que eles querem é colocar o dinheiro no bolso. Só estão pensando em seus próprios interesses. E foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele imaginou que Jesus, porque era um homem de milagres, ele andava junto com eles. Ele disse, eu entrego ele. E ele, como faz um milagre, ele sai de lá. Mas o que ele não sabia é que ele fazia parte de uma profecia. E ele iria para o inferno. Ele não sabia. O único que sabia de tudo era Jesus, que ele ia ser traído com um beijo, por aquele que andava com ele, que comia na mesa com ele. Então tome cuidado com quem come na sua mesa, tome cuidado com quem anda com você, porque os falsos estão dos nossos lados todos os dias. O amor do povo esfriou. Tomemos cuidado com quem anda com o nosso lado, com aquele que diz sendo homem de Deus e aquele que diz ser homem de Deus e sendo usado por Satanás.
Tomemos cuidado com essas pessoas. A covardia humana está grande e é cada vez mais piorando. Todos buscando seu próprio interesse e ninguém buscando ajudar os outros. Então, pense bem, irmão. Senhor Deus Altíssimo, Pai. Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor vai de contra essas pessoas, Pai, onde quer que elas estejam, Senhor. E vai colocando, meu Deus, essa palavra no coração delas, faça com que elas venham analisar suas vidas, meu Pai, e o caminho que elas estão seguindo, Pai. Meu Deus, a tua palavra diz lá em Provérbios, se ensina o teu filho o caminho que deve andar, e até quando crescer ele não se desviará, Senhor. Então, ensina o caminho que este povo deve andar, Senhor, para que eles não se desviem, Pai, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que sigam reto diante da tua luz, é o que te peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Irmão, tenha um bom dia e acautelai decisões.